Olá, tudo bem? O Brasil tem de instalar até 1 milhão de antenas para atingir a cobertura nacional do 5G. As ações das empresas que venceram o leilão devem começar de imediato. Há uma meta de que, pelo menos até julho do ano que vem, teremos as principais capitais do Brasil já com o 5G funcionando. Vamos acompanhar. Importante também entender que sem a fibra ótica da Oi, o 5G não existirá. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei este canal para compartilhar com vocês a minha trajetória profissional. As experiências que eu acumulei ao longo de 30 anos como consultor de grandes empresas, trabalhando com alta administração, estudando o ambiente corporativo, 15 anos como investidor, erros e acertos na Bolsa. Este conteúdo eu disponibilizo para vocês em formas de vídeo, já são mais de 900 vídeos publicados aqui gratuitamente. Maratone todos, assista-os, porque assim você vai poder mudar de patamar, entender como funciona a dinâmica empresarial, a dinâmica do mercado financeiro. Ao decidir investir em uma ação, o que você está fazendo é comprar um pedaço de uma empresa. Você está se tornando sócio de uma empresa. Portanto, você precisa entender o que ela faz, para onde ela está caminhando, como pensa a sua liderança. Isso é essencial. Não é possível ter sucesso enquanto investidor se você não entender a empresa. Da mesma forma, você precisa entender como se dá a dinâmica do mercado financeiro. A Bolsa de Valores foi criada pelos ricos e para os ricos. Não foi criada para a classe média e pobre. Você precisa mudar a sua forma de pensar se quiser ter sucesso na Bolsa de Valores. Precisa pensar como os grandes empreendedores, empresários e investidores. Seguir os tubarões, como eu sempre digo. Isso é fundamental. As pessoas que não conseguem raciocinar desta forma estão mortas, sepultadas na vida e no mercado financeiro ainda mais. Porque o mercado, como diz Warren Buffett, ao contrário do Senhor, não perdoa quem não sabe o que faz. Vamos juntos. 5G tem que instalar até 1 milhão de antenas para atingir a cobertura no Brasil. O país possui 103 mil transmissores atualmente. A nova tecnologia, ao se consolidar, pode revolucionar segmentos como a educação, saúde e a indústria, criando inclusive a indústria 4.0. Para o Brasil atingir a cobertura nacional com o 5G, a nova geração de internet móvel vai exigir uma quantidade de antenas de 5 a 10 vezes maior do que a atual. Ou seja, entre 515 mil a 1 milhão de antenas em relação ao que temos atualmente no país, com a internet 4G. Esses dados foram divulgados pela Conexis Brasil Digital, que reúne empresas de comunicação e conectividade. De acordo com o edital do 5G, o Brasil possui atualmente 103 mil antenas de comunicação instaladas. Na questão legal, as capitais vão precisar atualizar suas normas municipais. É preciso rever todas as leis municipais que tratam da questão da conectividade. Essas leis precisam ter aderência à Lei Geral de Antenas, que estabelece diretrizes gerais de implantação de infraestrutura de rede de telecomunicações em todo o Brasil. Essas normas não serão necessárias apenas nas capitais, onde o 5G vai chegar primeiro, mas também nas cidades menores, com mais de 500 mil habitantes, por exemplo, que devem ser contempladas até julho de 2025. Então a gente vai caminhar em 2 etapas, né? Até julho do ano que vem, nas capitais, e depois nas cidades até 500 mil habitantes, até julho de 2025, 3 anos depois, portanto. Segundo o levantamento da Conexis, apenas 7 das 27 capitais brasileiras estão prontas para receber a tecnologia do 5G nesse momento. Apenas 7 das 27 capitais. Destaca-se aí Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho. São as únicas que possuem legislações municipais para a instalação de infraestruturas e antenas suficientes para implementar nova conexão de internet móvel. Aí já temos um grande desafio, né? 20 capitais precisam se readequar para essa nova realidade. Muito trabalho aí nas prefeituras, câmaras de vereadores,
para ajustar essas legislações municipais. De acordo com o edital do leilão, as empresas de telefonia precisam implementar o 5G nas capitais e Distrito Federal até 31 de julho de 2022. Então, estamos considerando que já chegamos praticamente ao final do ano, né? Temos aí um horizonte de 7, 8 meses pela frente. 7, 8 meses pela frente. A Anatel definiu que o 5G deve funcionar nas 26 capitais e no Distrito Federal até julho de 2022, mas isso não significa que essas cidades oferecerão a frequência em todos os bairros, já que as adequações e as instalações serão feitas aos poucos. Essa cobertura, assim como ocorreu nas outras tecnologias móveis, será feita ao longo dos anos. O setor investe acima de 30 bilhões todo ano e deverá manter esse patamar para levar mais conectividade à população brasileira, afirmou o presidente executivo da Conexis, Marco Ferrari. Além disso, para serem consideradas prontas para a nova geração de internet móvel, as capitais não podem impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados. Não podem exigir licenciamento para infraestrutura de pequeno porte e devem dispensar necessidade de uma nova autorização para incluir a nova tecnologia ou infraestrutura. Veja que não é um caminho simples, é um caminho que vai exigir em cada cidade de um esforço político para que as coisas avancem, sob pena das cidades ficarem para trás, das capitais ficarem para trás, prejudicando as empresas e a sociedade como um todo. Para as novas empresas que começam a operar, o procedimento para obter a licença deve ser simplificado com prazo de até 60 dias. Valorização imobiliária. A nova tecnologia, ao se consolidar, além de fazer uma verdadeira revolução em segmentos como educação, saúde e indústria, de imediato já poderá causar um impacto muito positivo no segmento imobiliário. Isso porque o local onde onde as centenas de antenas serão instaladas será escolhido pelas empresas. Ao contrário das tradicionais redes de transmissão de telefonia, as antenas dos 5G são pequenas e podem ser instaladas nas fachadas de prédios, em semáforos, em placas, em estruturas construídas especificamente para isso, o que facilita, por exemplo, a implantação em áreas rurais. Podem ser colocadas também nos postes de iluminação. E você vai então precisar sempre, para que uma antena dessa se comunique com a outra, das redes de fibra ótica para fazer a transmissão dos sinais. De acordo com Delair Dombrowski, da Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário, a chegada do 5G poderá valorizar a região e os imóveis dessa localidade. Nesse momento em que o mercado está começando a reaquecer, as empresas vão usar isso no marketing, com certeza, dos lançamentos imobiliários. Dizer que na área do imóvel já tem o 5G ou que chegará em breve vai ser mais um atrativo a valorizar o mercado imobiliário. Enquanto o 5G ainda não estiver consolidado de forma nacional, as regiões que já tiverem acesso a essa tecnologia serão valorizadas diretamente. As antenas atualmente precisam de espaço e podem gerar uma poluição visual. A valorização dos imóveis perto dessa tecnologia está relacionada à possibilidade que o 5G vai proporcionar para a população desses locais, disse o vice-presidente do Sindicato de Habitação, Leonardo Schneider. Além do custo da estrutura e instalação das antenas, as empresas também pagam aluguel quando os equipamentos precisam ser colocados em propriedades privadas. A Lei Geral de Antenas não prevê pagamento de aluguel quando o local é público, mas alguns municípios brasileiros ainda fazem cobrança. Então, temos aí um pouco o cenário do 5G, os desafios que existem pela frente, né? E aí, importante dizer que a Oi tem uma estratégia de desenvolvimento, tem um planejamento estratégico que foi criado em 2019, entregue até 2021 e agora tem um novo plano estratégico de 2022 a 2024. Ao construir os seus planos estratégicos, a Oi analisou as suas inúmeras possibilidades, onde investiria, o que seria mais importante investir e o que não seria importante, porque na vida empresarial
o planejamento estratégico serve exatamente para balizar escolhas e você avalia os cenários e as possibilidades e em determinados momentos decide fazer algo, seguir um caminho em detrimento de outro. Nesse aspecto, o planejamento estratégico da Oi foi construído e, ao olhar para o leilão do 5G, deixou como algo fora das prioridades de investimento da empresa e foi o que acabou se verificando. A Oi não participou do leilão do 5G. Surpreendente? Não, em linha com que o planejamento estratégico foi construído, em linha com o planejamento estratégico que foi construído. Ou seja, existem prioridades muito claras com relação à expansão de fibra, à expansão de conectividade, a focar a área de tecnologia e, portanto, o 5G, a Oi entendeu que a forma dela se beneficiar do 5G era não participando diretamente do leilão, e sim por meio de sua rede de fibra ótica, que será necessária para fazer a conexão do 5G. Então, todo mundo que estiver investindo no 5G vai precisar de fibra ótica, porque é essa fibra que garante a conexão entre uma antena e outra. Portanto, essa foi a estratégia adotada pela Oi. Desde o ano passado, o CEO da empresa começou a apontar que isso era o cenário considerado pela gestão da empresa, deixou ainda como uma possibilidade de fazer uma análise em decorrência da publicação do edital, mas sempre colocando aquilo como não uma questão prioritária, assim como uma questão secundária. E assim foi. O que é importante a gente olhar aqui é que as empresas constroem estratégias, as empresas tomam decisões e as empresas sabem dizer não, porque não dá para você querer abraçar o mundo, não dá para você querer fazer tudo ao mesmo tempo, você precisa fazer escolhas, precisa escolher aquilo que faça mais sentido com a sua estratégia, com o que você está estruturando. E isso significa dizer não para determinadas coisas. Vale aqui um parêntese que, assim como as empresas fazem isso, nós precisamos aprender também a fazer isso em nossas vidas, fazer o planejamento e aprender a dizer não. Acredito que isso é uma coisa importante para nossas vidas pessoais também. Nós temos que fazer as escolhas, aqueles trade-offs, né? Escolher algo em detrimento de alguma coisa. Eu quero isso, eu abro a mão daquilo. Então, para fazer esses trade-offs, para fazer essas escolhas, a gente precisa dizer não. Não é tudo que a gente vai poder fazer. Então, escolhe-se aquilo que faz mais sentido com as nossas prioridades, com as nossas metas, os resultados que queremos alcançar, os nossos objetivos macro. Assim a gente consegue dizer não com mais tranquilidade. Reflita sobre isso também. Muito bem, nesse vídeo a gente quis contextualizar um pouco sobre os desafios do 5G, alguns prazos de implementação do 5G e a posição da Oi, que para nós é muito clara, né? É a ênfase em servir as empresas que vão implementar o 5G. Então, elas terão que contratar a infraestrutura de fibra ótica da Oi. Será assim que a Oi vai ganhar dinheiro com o 5G. Então, isso que é importante entender. O próprio CEO, Rodrigo Abreu, desde o ano passado ele disse: não haverá 5G no Brasil sem a Oi. Não haverá. E é isso que nós veremos acontecer durante o processo de implantação da nova tecnologia. Fiquemos atentos a isso. Eu queria também comentar uma notícia que saiu sobre um novo ataque hacker a Robinhood. Essa invasão mostra a necessidade de uma segurança mais humana. Esse episódio aconteceu agora novamente nos Estados Unidos, né? A empresa americana de serviços financeiros, a Robinhood Markets, foi hackeada. Outra vez, há um ano, a invasão atingiu quase 2.000 contas. O evento de início, que aconteceu agora, no início deste mês de novembro, né? Foi o segundo ataque num período curto. E desta feita comprometeu as informações pessoais de 7 milhões de usuários. 7 milhões de usuários. Como resultado, os hackers obtiveram uma lista de endereços de e-mail de mais de 5 milhões de pessoas
e um cachê separado em um cachê separado conseguir os nomes completos de mais 2 milhões. A corretora online, com sede na Califórnia, parece que não está dando muita importância ao incidente, levando em consideração que dados chaves como o da Previdência Social, cartão de débitos ou número de contas bancárias não foram acessados. A linha comum em ambos os ataques, e na verdade em muitas violações de segurança cibernética, pode ser encontrada no comunicado da empresa. Também deve servir como um alerta para as empresas em geral. A parte que invadiu a Robinhood fez uma engenharia social a um funcionário de suporte ao cliente por telefone e obteve acesso a determinados sistemas. Observe esse termo, engenharia social. Usando a expressão para explicar o ataque à Robinhood, está dizendo que um determinado indivíduo foi manipulado para fazer algo que não deveria ter feito. É bem sabido que para violar ou proteger um sistema é necessário saber como ele funciona. Uma das primeiras coisas que os alunos de segurança cibernética aprendem é como a memória funciona em um computador. Em seguida, treinam com o objetivo de travar esses processos para atacar o software em que são executados. Nesse caso, a empresa de serviços financeiros está dizendo que uma pessoa foi violada. Até certo ponto, eles não estão errados. Mas ao usar a expressão engenharia social para explicar o que aconteceu, a Robinhood cai na mesma armadilha da qual muitos outros também são culpados, que é desumanizar as pessoas que se sentam entre os sistemas de computador e os adversários que querem invadir. Os que estão na linha de frente tornaram-se semelhantes aos transbordamentos de dados usados para obter o controle de um computador, ou as chaves de criptografia comprometidas que podem desbloquear comunicações secretas. Isso também minimiza o fato de que cada falha de engenharia é resultado de um erro humano. Um código mal escrito, um algoritmo mal desenhado ou um servidor incorretamente configurado ocorre quando pessoas cometem erros. As descuidadas políticas de segurança escritas por funcionários, assinadas por executivos e supervisionadas por conselhos de administração também são erros que podem ser evitados. As invasões acontecem sempre que as pessoas são exploradas por outras pessoas. Um dos mais épicos ataques de engenharia social foi delineado pelo autor Willard Matt Honan, que em 2012 detalhou de que maneira uma falha após outra em sistemas operados pelo Google, Apple e Amazon permitiram que alguém destruísse sua vida digital. Em cada etapa, um representante humano de atendimento ao cliente era a janela através da qual protocolos inacreditavelmente ruins da empresa eram aproveitados para obter ainda mais informações sobre Honan, que então se tornou uma arma para o próximo estágio do ataque. O fato de a Robinhood ter sido atingida 9 anos depois por meio de um método semelhante indica que o setor não está aprendendo com os próprios erros. Até o momento não está claro exatamente o que o hacker disse ao funcionário do suporte ao cliente em 3 de novembro para extrair informações suficientes para realizar o ataque. Mas o próprio fato de um telefonema entre duas pessoas poder resultar na liberação de 7 milhões de registros é suficiente para mostrar que os processos da empresa são incrivelmente deficientes. E deveria estar evidente que o membro da equipe também é vítima dessa fraqueza sistêmica. Já temos um modelo de como o código do problema pode ser encontrado, identificado e relatado ao mundo. A lista do site governamental Common Vulnerability, patrocinada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, é o lugar ideal para profissionais de segurança ficarem de olho nos mais recentes pontos fracos e como esses podem ser resolvidos. Esse site é um recurso inestimável e uma das principais razões pelas quais os sistemas de computador em todo o mundo podem ser atualizados rapidamente para manter a segurança. Depois do ataque a Honan, 9 anos atrás, algumas dessas empresas se comprometeram a revisar suas práticas para redefinir senhas, mas muitas ainda praticam uma higiene digital deficiente. Os usuários de serviços online da Apple podem verificar seus e-mails em busca de um lembrete mensal de práticas deficientes. As falhas que levaram à invasão de Honan não foram listadas em um repositório central em tempo real para que outros acessassem livremente.
Para esse fim, sugiro que um banco de dados semelhante de engenharia social de exploração seja configurado para delinear as falhas que resultam da manipulação humana, identificando e detalhando exatamente como os adversários violaram ou conseguiram romper a barreira entre as pessoas e as máquinas. A indústria, em termos mais abrangentes, pode começar a eliminar os maus hábitos e estabelecer melhores práticas de segurança. Essa ideia sistêmica não resolverá todos os problemas, mas mostrará aos colegas da área onde estão as vulnerabilidades e até os levará a agir de forma esperançosa. Por décadas, os profissionais de segurança cibernética reconheceram e lamentaram o fato de que o ser humano é a principal razão pela qual seus sistemas se tornam vulneráveis a ataques. Não obstante, a indústria e os governos continuam a construir sistemas que colocam a carga sobre a equipe da linha de frente, enquanto falham em rastrear e atualizar as maneiras como as pessoas se tornam vulneráveis. Isso precisa mudar e talvez esse último ataque da Robinhood seja o catalisador para que isso aconteça. Essa matéria é mais uma matéria que trata deste assunto da cibersegurança. Isso foi publicado na Bloomberg recentemente e o que nos traz é mais uma constatação de que este mundo da cibersegurança, do cybercrime, está na agenda do dia do mundo contemporâneo, né? A pandemia ela amplificou as possibilidades dos ataques. De um lado, nós temos os hackers se profissionalizando cada vez mais para fazer esse tipo de invasão e acessar dados. Por quê? Porque os dados são o novo petróleo. Os dados têm valor. Então, as pessoas, os criminosos, querem acessar esses dados. Criam dificuldades, provocam diversos prejuízos, paralisações para empresas públicas, privadas, governos, e se utilizam do universo cripto para cobrar os seus resgates. Essa é a dinâmica que aí está e essa é a dinâmica que vai ser cada vez mais necessário inteligência para enfrentar essa problemática. E sempre estamos dando destaque a isso por conta da presença da Oi na área de tecnologia, em especial da Oi Soluções, que tem a cibersegurança como uma das suas bandeiras, como um dos seus posicionamentos estratégicos. Então, fiquemos sempre de olho nessa temática, porque isso nos mostra o cenário desafiador que existe no Brasil e no mundo e as possibilidades, porque todo problema também é uma oportunidade. Então, essa problemática também traz a oportunidade de um crescimento da Oi Soluções nos próximos anos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.